Talvez você já tenha ouvido falar que as nossas decisões de compra são emocionais e que depois a gente usa a razão para justificar aquela compra. Agora, será que essa decisão emocional acontece só no consumo? É claro que não. As nossas emoções geram decisões, as nossas decisões geram ações e as nossas ações nos moldam e moldam o ambiente ao nosso redor. Mesmo as pessoas que se consideram mais racionais têm uma alta carga emocional em cada uma das suas decisões, seja pelo passado, seja pelo que está vivenciando no presente, ou seja pela expectativa do futuro. E mesmo as decisões que parecem ser mais complexas e racionais demandam muito de uma área do nosso cérebro que chama área límbica, que é a área do nosso cérebro responsável por toda a questão emocional. E é por isso que saber equilibrar as nossas cargas emocionais, saber entender como nós reagimos a determinadas situações e aprender a gerenciar essas emoções é tão importante não só para o nosso dia a dia e nossas relações pessoais, mas principalmente para o empreendedorismo e para o empreendedorismo digital. Então a ideia desse vídeo é que a gente entenda um pouco melhor o que é a inteligência emocional, como ela impacta o nosso dia a dia, principalmente como empreendedores e como líderes. E é claro, esse vídeo tem total correlação com o livro Leis do Digital, especificamente a Lei 2, que trata sobre inteligência emocional. O link do livro está na descrição. Então vamos lá. Muita gente acredita que QI é responsável pelo sucesso, mas se você for olhar para pensar, por que as pessoas que têm o maior QI não são justamente as mais ricas e mais poderosas do mundo? E por que nem sempre os melhores alunos da turma, seja numa faculdade, numa escola, em qualquer curso, nem sempre são os mais bem-sucedidos em suas áreas ao longo de sua vida? E aí a gente vê pesquisas falando que só 20% do sucesso tem correlação direta com o QI. Os outros 80% são outros pontos, dentre eles a sua classe social, sorte e principalmente inteligência emocional. Vamos pegar um exemplo de fracasso pela inteligência emocional de uma pessoa muito conhecida e muito querida até, Steve Jobs. No início a Apple cresceu bastante pela inovação, pelo produto que ela estava oferecendo, mas ela estava sob a liderança de uma pessoa que não tinha muita inteligência emocional. O Steve Jobs tinha muitos comportamentos altamente autoritários e ele gerava muitos conflitos na empresa, não só com os funcionários, mas também com os gestores e até com os membros do conselho. Ele tinha muita dificuldade de empatia com as outras pessoas e até de trabalhar de forma colaborativa. E um dos maiores problemas dele também era gerir as suas emoções sobre situações de pressão. Isso acabou fazendo com que, em algum momento, o conselho tirasse ele da presidência da Apple. Ou seja, o fundador da empresa foi removido da direção da própria empresa e acabou tendo que desenvolver outros negócios em outras áreas. Depois de um tempo, a Apple estava em apuros, o Steve Jobs já era uma outra pessoa, e aí acabou que ele voltou para a direção da empresa. Mas aí ele já era uma outra pessoa, ele tinha reconhecido aqueles problemas de gestão de emoções que ele teve no passado, conseguiu desenvolver uma empatia bem maior com a sua equipe, com as pessoas que estavam trabalhando nos seus projetos, e, consequentemente, ele conseguiu muito mais colaboração em todas as suas ideias. Então, vamos entender aqui o que é essa tal de inteligência emocional. As emoções são o que impulsiona a nossa vida, são aquilo que fazem nós levantarmos da cama e fazermos o que a gente faz todos os dias. Uma das melhores definições de inteligência emocional que eu vi recentemente é de um xará meu, Paulo Vieira. Ele diz que a inteligência emocional é a gente aprender a utilizar a emoção correta, no momento correto e na intensidade correta, para nos conectarmos conosco e extrairmos o nosso melhor, ou nos conectarmos com os outros e extrairmos o melhor das outras pessoas. E trabalhar essa inteligência emocional vai nos trazer uma série de vantagens. Por exemplo, autocontrole, foco, determinação, motivação, resiliência, paciência. Olha só, tem um estudo da CNBC que aponta que, no mundo, a maioria das pessoas que ganharam uma fortuna em loterias perdem tudo em até 4 anos. E isso tem total correlação com a inteligência emocional. Ou seja, se você der tudo para uma pessoa que não tem inteligência emocional, em pouco tempo ela vai perder tudo aquilo de novo. Por outro lado, se você tirar tudo de uma pessoa que tenha inteligência emocional, a chance é que ela, em pouco tempo, vai conseguir reconquistar todas as coisas que foram tomadas dela. A falta da inteligência emocional traz problemas de relacionamento, problemas financeiros,
problemas na empresa, seja com sócios, seja com funcionários, e até problemas com os seus parceiros ou clientes. Falta de empatia, você não consegue se conectar de forma verdadeira e fica muito difícil de você trabalhar o LTV do seu cliente, ou seja, manter o cliente no seu negócio ao longo de um tempo maior do que uma simples primeira venda. E o primeiro passo para a gente conquistar uma inteligência emocional, que é um desafio, é o autoconhecimento. Primeiro, nós olharmos para como nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós observarmos como nós reagimos ao mundo ao nosso redor, e aí então a gente começar a enxergar racionalmente, fora daquele momento, se aquela emoção que a gente empregou naquela situação foi adequada, foi na intensidade adequada e foi no momento adequado. Ou seja, nós não podemos deixar que o ambiente ou as outras pessoas determinem as nossas ações e as nossas emoções. É você que tem que ter o controle sobre você mesmo. E por muito tempo, eu mesmo pensei da seguinte forma: eu sou um reflexo da ação das outras pessoas. Se me tratarem bem, eu vou tratar bem. Se me tratarem mal, eu vou tratar mal. Mas hoje eu enxergo que, a partir de quando eu defino que eu vou ser uma reação do ambiente ou das outras pessoas, eu estou dando o poder de controle na mão dos outros. Ou seja, não sou eu que estou controlando a mim mesmo. Eu estou deixando que a outra pessoa e as emoções da outra pessoa determinem as minhas emoções. Ou que o ambiente determine como eu vou reagir. E isso não é controle emocional, isso não é inteligência emocional. A inteligência emocional vem de você perceber o ambiente, de você receber essas conexões das outras pessoas, trabalhar, gerenciar, entender e reagir conforme o que você acredita que você precisa devolver. E não simplesmente refletir de forma impensada aquelas emoções. Nós precisamos assumir o controle das nossas ações e das nossas emoções, ao invés de simplesmente refletir aquilo que chega até a gente. E no empreendedorismo, esse controle emocional permite que você canalize as suas emoções para uma meta específica, te dando controle, te dando foco, te dando direcionamento e facilitando muito as ações que você vai empregar para alcançar aquela meta. Mas não só isso, te ajuda também a liderar as outras pessoas que você precisa, que trabalhem colaborativamente para alcançar essa meta. Uma vez que você também tenha mais inteligência emocional, você vai ter muito mais facilidade para aprender a adiar a satisfação imediata ou as metas de curto prazo, que vão simplesmente resolver ali, apagar aquele incêndio, vai conter essa impulsividade que muitos de nós temos para focar naquela meta de longo prazo, que vai de fato levar o seu negócio para o próximo nível. Ao invés de você focar em lucro imediato, numa determinada tarefa, função ou serviço que vai, tudo bem, pagar o boleto hoje, mas que não vai trazer nada de positivo para o seu negócio no longo prazo, e vai entender que você precisa canalizar mais energia para aquelas metas que agora não vão te ajudar a resolver problemas, mas que no futuro vão te trazer uma estabilidade e uma longevidade para o seu negócio. E veja bem, eu não estou falando que você não tem que fazer o que você tem que fazer hoje. O que eu estou falando é que é importante você priorizar aquelas metas de longo prazo. E mesmo que você tenha que pagar algum incêndio momentâneo, o foco sempre tem que estar no longo prazo. A gente também precisa trabalhar a nossa empatia. A empatia com o próximo, com o nosso colega de trabalho, com os nossos sócios, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, principalmente. A empatia com os clientes gera conexões reais, sinceras, duradouras. E aí sim você vai conseguir ter um crescimento estruturado no seu negócio. Lembre que você tem que ser a referência dentro da sua empresa. Então, seja o exemplo. E vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo como você acha que a inteligência emocional pode te ajudar a resolver algum problema que você está tendo agora no seu dia a dia, ou pode até te ajudar a mudar a sua comunicação com as pessoas que estão ao seu redor. Olha, como eu sempre digo, empreender não é fácil, não é simples, não é trivial e não é para todo mundo. Mas todos nós podemos, aos poucos, ir adquirindo as skills necessárias para empreender e para obter sucesso no empreendimento. Você vai passar por situações de alta carga emocional, muitas vezes negativa, seja lidando com outras pessoas, com clientes, com funcionários, seja o ambiente em si, ou seja, questões pessoais que você está enfrentando naquele momento. E você sempre vai ter duas opções: deixar o ambiente te controlar ou aprender a assimilar o ambiente, a interpretar o ambiente
a entender suas emoções, gerenciar suas emoções e aí sim você controlar de forma ativa as suas ações. E aí, qual dessas duas pessoas você quer ser? Bom, se você quiser aprofundar um pouco mais no Leis do Digital, eu vou deixar o link na descrição e eu vou deixar um outro vídeo aqui que vai complementar bastante tudo que a gente viu aqui. Eu te vejo lá.